Irmãos, aqui o Senhor traz esta palavra avante. Ela é muito rica em detalhes. Isso é uma das riquezas que nós vivemos no Evangelho, porque ele nunca se esgota. Por mais que nós aqui ficássemos a noite toda e atravessássemos o dia de amanhã, seria impossível esgotar todo o fundamento dessa palavra, mesmo porque a cada culto, a cada encontro, a cada palavra, a cada conselho exortado, ela se renova e abre ainda mais os mistérios aqui guardados. Mas aquilo que o Senhor traz nesta noite, o apóstolo Paulo, ele coloca uma forma muito firme, segura, dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Só esse primeiro ponto da palavra é algo tão profundo, porque ele tinha segurança do que ele estava dizendo. Eu sou apóstolo por vontade de Deus. Ele sabia a condição dele e o que ele era. Veja, os irmãos, nós estamos diante de um homem que não conheceu a Jesus Cristo pessoalmente. Ele perseguiu a igreja, o Senhor já havia sido crucificado, ressuscitou, cumprindo a palavra que depois aqui ele descreve, que na verdade o homem perdeu a condição de eterno, foi feito como imortal na figura de Adão, perdeu a imortalidade na força do pecado, e a partir do momento em que ele foi expulso do jardim de Deus, porque aquele homem mortal, tendo que ser sepultado um dia, do pó veio, para o pó voltaria. Como voltou, aquele pó, Adão ainda vivo na carne, não poderia contaminar o pó do jardim onde ele foi tirado, porque ali é santo. Então ele foi expulso, e no que foi expulso, todo o que veio após ele veio na contaminação do pecado. Glória a Jesus. Por isso todos são nascidos no pecado, mas em Cristo, aqui o apóstolo destacou muito bem, que todas as coisas se congregaram novamente em Cristo, porque quando o Senhor Jesus veio ao mundo, Deus Filho, nascido de mulher, tomou um corpo como o nosso. E qual é o nosso corpo? É um corpo feito do pó, contaminado. Como é que pode algo puro tomar o que é impuro? Mas a força de Deus é tão grande que o impuro corpo do homem não teve prevalência sobre a pureza de Cristo. E o corpo dele, do menino nascido em Belém da Judéia, foi puro, porque nele foi colocado algo muito mais forte do que a força do pecado. Então o Cristo homem puro, o seu corpo não se contaminou, ele purificou, tomando sobre si as nossas enfermidades, ele purificou o vaso homem que tomou no ventre de Maria. E vivendo nesta terra, ele morreu como homem, sem pecado e puro. Desceu até as profundezas, onde estava o inferno e a morte, que reinava sob a força do nosso adversário. E lá, morto, Deus jamais morre. Ele, na condição de morto, jamais perderia a força da vida. Morreu para quê? Para que pudesse, como morto, vencer os aguilhões da morte. Então, na vitória que ele teve sobre a morte, porque morto não se comunica, morto não se move, morto é inanimado, mas o Cristo morto tinha mais poder do que a morte com a força do pecado. Então ele, morto, venceu a morte e venceu o inferno, trouxe a vida na ressurreição nas suas mãos, a chave da morte e a chave do inferno. Tragada foi a morte na vitória, ou seja, a partir de então a morte não mais reina, porque Cristo já venceu, sendo ele as primícias que do céu desceu, ressuscitado, a morte não tem mais poder sobre ele. E o inferno, a chave do inferno está nas suas mãos. A da morte foi tragada, a do inferno está com seus dias contados, para que seja o príncipe das trevas
Anjos caídos e os seus seguidores, uma vez lançados no Hades, trancados pela eternidade, nunca mais de lá saiam. Aí jamais terão força do ímpeto do inferno para tentar um justo que por Cristo venceu a morte e comprou para Deus homens para seu louvor e sua glória. Então o apóstolo destacava esta vitória, mas num primeiro momento ele dizia: Paulo, que era ele, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Como vontade de Deus? Ela é predominante, é soberana, ou seja, o que Deus determina, ele se estabelece naquilo que é a sua vontade. Lá em João, no Apocalipse, nós encontramos, quando uma carta foi escrita para esta igreja de Efésios, ele dizia que viu o Senhor no meio de 7 castiçais e de 7 estrelas, e dizia para os que estavam em Efésios que o Senhor habitava no meio e que ele fosse fiel para que não fosse tirado dele o seu candeeiro e apagado a sua luz. Ou seja, o Senhor estava no meio, no controle de tudo, não como homens que, querendo encaminhar igrejas para o céu, se colocam como líderes e se colocam em posições superiores. Cristo, sendo o Senhor, se colocou no meio do corpo da igreja para dizer: eu sou o centro de tudo, eu sou a fonte da vida, eu estou no controle de todas as coisas. Como Paulo reconheceu que era apóstolo, o Senhor começa esta palavra perguntando: o que você é diante do Evangelho de Jesus Cristo? O que você é diante da palavra da vida? O que você é diante do Salvador do mundo, de Cristo, o Senhor? Deus não está perguntando o que você é na congregação cristã no Brasil, porque se essa pergunta fosse feita, a vaidade poderia nos tomar e dizer: eu sou ancião, como se eu fosse maior do que alguém. Mas isso não faz diferença. Tem muitos jovens aí que lutam pela vida eterna e são muito mais crentes do que muitos anciãos. Tem muitas irmãs que não sobem no púlpito, mas que quando abrem a sua boca, pregam a palavra do Evangelho muito melhor do que muitos anciãos. Mas a pergunta é: o que você é diante da vontade de Deus? Diante desta palavra, glória ao nome do Senhor. Paulo se viu como apóstolo e disse numa outra parte: apóstolo dos apóstolos, não por vontade do homem, mas por vontade de Deus. Quem o fez apóstolo? Aquele que o encontrou no caminho de Damasco, e que ele, com toda a força da lei nas suas mãos e as cartas assinadas para perseguir a igreja, e com o conhecimento adquirido aos pés de Gamaliel, doutor da lei, quando esta luz apareceu diante dele no caminho de Damasco, ele caindo do seu animal de transporte, ele sem enxergar mais nada disse: quem és tu, Senhor? Mesmo ainda incrédulo em alguns pontos, mesmo cheio de razões em tantos outros, reconheceu: há alguém maior do que eu, há uma luz maior do que a minha. Quem és tu? Me faça saber, porque agora vi que eu não sou nada. E esta palavra olha para todos nós aqui nessa multidão reunida e diz: quem é você diante da luz que é a palavra? O que você é diante da vontade do Criador? Diga por esta palavra o que você é. Eu sou um servo que quero servir a Deus. Eu quero servir o Senhor na minha mocidade, na minha juventude e até mesmo na fase adulta. Você quer servir o Senhor? Se Ele te disser: tu és o meu servo, a quem eu chamei, para que no caminho do Evangelho e da salvação eu possa te visitar com a vontade do Criador e te fazer como Paulo viu em Éfeso, aos que estão santificados e aqueles que estão fiéis em Cristo. Não tem santidade nem fidelidade se não estiver em Cristo, porque a imagem de santidade vista pelos homens é de perfeição. E quem entre nós é perfeito? Não há um perfeito aqui dentro, senão o Cristo. E no corpo dele, se estivermos na comunhão, ele sendo a cabeça e nós o corpo, a perfeição da cabeça nos purifica, nos santifica, nos prepara para ouvir esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Está tu agora na vontade de Deus aqui dentro deste templo. Santo é o Senhor. Tem condição cada um de nós de dizer: eu sou
servo segundo a vontade de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, meu Salvador. Não sou perfeito, não alcancei a pureza da santidade, mas em Cristo estou na santidade, não minha, mas de Cristo que é o meu Senhor, na fidelidade não minha, mas de Cristo como fiel pastor da sua amada igreja. Se tu estás ligado nele, aleluia, ele diz por esta palavra: a vós a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo seja-vos anunciada. Graça e paz. Será que essa igreja está nesse momento na comunhão suficiente para que todos nós possamos entrar na ciência desta palavra? Graça e paz são duas coisas tão grandes, tão fortes. Graça, o favor imerecido de Deus dado ao homem. Quem somos nós para Deus nos salvar? O que nós fizemos para poder alcançar os céus? Por que Deus precisa de nós? Se o céu é habitado por milhares de milhares de milhares de seres celestiais, e alguns dos quais passam a eternidade diante do trono dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda honra, louvor, glória e majestade. Santo, Santo e Santo é o Senhor. A eternidade eles passam ali, e os outros seres perfeitos na essência, sem contaminarem no pecado, milhares de milhares. Por que Deus nos escolheu? Por que estamos aqui? Que escolha é essa? Porque você é bom? Porque eu sou bom? Não somos bons. Nós não sabemos nem o que é bom nem o que é mal. Não conhecemos nem o amor nem o ódio. Não sabemos aquilo que é perfeito nem o imperfeito, porque somos imperfeitos, do pó viemos, mas em Cristo encontramos a graça. O que é a graça? A graça é a vontade absoluta e soberana de Deus sobre uma criatura que Ele fez, escolhendo como tal para habitar com Ele num reino que nós não tínhamos merecimento, mas o favor imerecido dele nos cobriu, chamando-nos de graça. A graça de Deus nos escolheu para habitar nos céus, e muitas vezes invertemos os valores e dizemos: se Deus não falar comigo, não volto aqui. Se Deus não me der isso, não sou crente. Se não acontecer aquilo, eu vou morrer. Se não acontecer aquele outro, eu não volto mais nessa igreja. E o Senhor diz: fui eu que te escolhi, não foi você que me escolheu. Que coisa é essa? Inverteu valores. Aleluia! É a mesma coisa que Deus falar: se eu te visitar e você não chorar, eu não visito mais. Se eu for no teu caminho e você não me ver, eu não entro mais no teu caminho. Se eu falar aqui alguma coisa na sua vida e você não lembrar de mim, eu não lembro mais de você. Deus não é homem, Deus é Deus, e a graça dele está aqui. Sinta a graça de Deus te tomando agora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Então aqui, ó apóstolo, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Que paz é esta? Quando falamos paz, logo imaginamos ausência de conflito, porque nós entendemos que a paz, ela entra onde tem a briga, a confusão. Isso são espíritos que vêm para destruir a nossa vida, e é lógico que a paz é necessária para haver uma união, mas o homem não é sincero. Eu te perdoo, mas dentro não perdoa. Eu te perdoo, mas no coração guarda um rancor. Passa 10 anos e ele lembra o que foi feito. Isso não é paz, isso é mentira. A paz de Deus, que excede todo o conhecimento, é a reconciliação de Cristo, que reconciliou todas as coisas no céu e na terra, em Jesus Cristo, que Deus enviou para trazer a inimizade do homem para com Deus, transformar em amizade, e hoje de poder olhar para esta igreja e dizer: amigo, eu te amo. Amiga, eu te quero, amigo. Que paz é essa? É uma paz que não olha para os teus defeitos como o homem olha, mas olha para a tua alma e diz: eu te escolhi, eu quero você no meu reino. Mas para que isso aconteça, tenho que vencer o inferno, já venci. Tenho que vencer a morte, já venci. Então o que falta? Falta você me aceitar. Você aceita o Senhor? Irmãos,
intervalo na pregação aqui, porque Deus tem que dar um sinal para alguém. Seja, pois, concedido o sinal que você pediu, em nome de Jesus Cristo, que a virtude do Altíssimo te tome agora, e você sinta Deus te visitando no teu coração. Amém. Glória a Jesus. Glória ao Criador. Aleluia. O Senhor te encontrou, e o Senhor te diz: a paz de Deus, que excede todo conhecimento, te tome agora. Essa paz que excede o conhecimento, ela nos confunde, porque olhamos a você e dizemos: como pode um homem desse sentir Deus? Como pode um moço desse falar línguas? Nós não entendemos, por isso essa paz excede ao nosso conhecimento. Ela não vê o nosso conhecimento, ela vê a ciência de Deus, que pega você como uma pedra bruta e te lapida no fogo da palavra e te diz: tu és uma joia rara, eu te quero aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. E por esta palavra, o Senhor neste culto, Ele anuncia para esta juventude cristã, para esta igreja que está aqui, para você que veio conhecer pela primeira vez, o Senhor anuncia nesta noite algo que você não esperava. As lutas continuarão, o inferno, alvoroçado pelos dias que estão terminando, cada vez mais agressivo, como eram os cidadãos de Éfeso, eram brutos, eram agressivos por amor à idolatria, e a deusa Diana, que era a sua protetora, a deusa da caça e da vida, eles devoltavam a ela todo o seu amor e o comércio da cidade, e com isso eram agressivos aos cristãos, e o mundo se tornará cada vez mais. Mas Deus anuncia por esta palavra: há momentos em que Deus no céu toma decisões em favor de algumas almas, e quando essa decisão é tomada, o curso da vida muda, a história muda, o sentimento muda, até aquilo que conhecemos de Deus muda, porque aumentamos o conhecimento de Deus em nós. E hoje um decreto de Deus desce sobre este culto por ordem desta palavra. Até aqui as forças do mal prevaleceram sobre o seu entendimento, e você está numa confusão sem fim, mas a virtude do Senhor será como uma luz que vai te iluminar por esta palavra. E os irmãos creiam ou não. Tem crente que não crê nos sinais. Você entende que a palavra tem que ser discorrida como uma aula ou uma palestra? Seja você, pois, crente até o fim e alcance a salvação pelas suas obras e fé em Jesus Cristo. Mas aqueles que creem no poder da palavra, discorrida pelo conselho, mas na virtude que foi descida do céu pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes, dá licença, ninguém vai nos impedir de sentir o Deus que nós adoramos. Sinta Deus agora. Amado Criador. Glória a Jesus Cristo. Bendito seja Deus por esta palavra que nos resgata das nossas fragilidades e nos anuncia paz na tua mente, paz no teu coração, paz na sua vida espiritual, paz na sua crença, paz na sua esperança de vida eterna. Aleluia! Paz entre a tua carne e a tua alma, porque está uma contenda tão grande que o dom de novas línguas não manifesta mais. A carne querendo convencer a alma de que Deus não está em você. Carne, hoje você vai ser aprisionada pela força do Espírito, e o Senhor vai soltar a alma. Aleluia! O Senhor nos convida à comunhão que esta palavra nos traz, a qual nos anuncia. Bendito Deus e Pai. Primeiro ele reconheceu o seu lugar por vontade divina, reconheceu a graça que coube sobre nós e entendeu que além da graça, a paz que excede o conhecimento, ela desafia qualquer conceito humano, juízo humano. Nós julgamos o que vemos, mas Cristo não julga o que vemos. Cristo julga a alma, o desejo de sentir Deus, o desejo de ser mais próximo do Senhor, como Paulo disse aqui, aos santos, santificados e fiéis.
a santidade e a fidelidade em Cristo, não no homem. Se estamos nele, estamos por ele santificados, porque se não estivéssemos nele, o nosso adversário nos acusaria, nos derrubaria. Mas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é ele que nos justifica? Temos erros, mas quando o inimigo vem nos condenar, o Senhor entra na frente e fala: é meu, não mexe com ele, eu comprei. Você sabe que eu venci a morte e os teus dias estão contados, não mexe no que é meu. Aleluia. Se essa igreja entender o que Deus vai fazer por esta palavra hoje, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando falamos nos abençoou, se nossa visão é só carnal, vamos lembrar do carro, da casa, das viagens para o exterior ou no Brasil, vamos lembrar dos benesses da vida, mas aqui ele foi muito claro: nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Estas riquezas não mudam nada sobre a vida espiritual. O dinheiro, não adianta entrar aqui para vou dar uma coleta de muito dinheiro, porque eu quero falar línguas, vai perder dinheiro. Eu vou fazer uma oferta, porque eu quero garantir um lugarzinho mais perto do Senhor, vai perder dinheiro. Porque as bênçãos que Ele nos deu, é bem claro, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas Senhor, todas, como é que pode isso? Ele nos fez herdeiros, co-herdeiros, junto com Ele. O herdeiro recebe tudo. Se somos co-herdeiros, tudo que é dele será nosso, e juntos seremos todos em um. Ele mesmo falou: vou para ti, mas eu te peço, aqueles que tu me deste, nenhum se perdesse, não filho da perdição, como eu e tu somos um só. Eu quero que eles sejam comigo um só. Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Todas as bênçãos espirituais aonde? Nos lugares celestiais. Onde são esses lugares? Esse prédio? Não, esse prédio é um templo, é uma casa de oração, linda na sua arquitetura, bela na sua construção, e um lugar sagrado, porque assim se reúne um povo para adorar a Deus. Mas a hora que essas lâmpadas se apagam e essas portas se fecham, onde está a vida nela? O lugar celestial é aqui, ó. Você está vendo Deus visitando o povo? Ele está andando nos seus lugares celestiais e confirmando as bênçãos prometidas. Eu não vou segurar. E aqui vem a profecia da palavra: as bênçãos espirituais não são materiais, não confunda estas coisas. Glória ao nome de Jesus. O Senhor criou no céu dons, tanto é verdade, irmãos, aqui a palavra é muito extensa, mas tudo isso depois nós podemos ver a grandeza de Deus que diz esta palavra. Mas vamos lá no meio dela, fala: olha, cremos em Cristo, na nossa salvação, tendo nele Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Todos que creram em Jesus Cristo receberam esse selo. Mas eu não falo novas línguas é um dom, mas o selo da promessa, se você creu em Cristo para a salvação da tua alma, você está selado como uma carta que tem o destino certo, o céu do nosso Deus. Glória a Deus. E o que é esse Espírito Santo que fomos selados? É o penhor da nossa herança. E a herança é o que nós recebemos. Herança. O Cristo de Deus nos fez co-herdeiros dele de todas as bênçãos celestiais. Penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus e para louvor da sua glória. Ora, nós fomos colocados aqui para louvor da glória de Deus. Então o que somos aqui? Vasos de glória, de honra, para louvar ao Criador. E você entrou aqui e até agora uma lágrima não derramou, com glória você não deu e nada você sentiu. Você está aqui como uma pedra bruta e parada, e o Senhor te fala: aqui eu trouxe um povo para louvar o meu nome e sentir a glória e ser como louvor da glória de Deus. O penhor é a garantia.
Quando Cristo subiu ao céu, os homens de Deus que estavam com ele, os apóstolos, os discípulos, ficaram olhando e Cristo subiu ao céu. E agora? Não vamos mais ver milagres, não vamos mais ver poderes. Não, ele falou que mandaria o Espírito Santo. Vamos lá, ficar em Jerusalém até que seja o dia em que seja derramado. E naquele dia de Pentecostes lá fora, dentro da onde eles estavam, ouviu-se um som, um ruído muito forte de um vento impetuoso, e viram com os seus olhos línguas de fogo serão derramadas, e logo viram, o Espírito Santo está sendo derramado entre nós. Então ali o penhor, que é a garantia de algo que nós vamos ainda acertar na frente. Cristo voltará um dia em nuvens de glória, e como nós sabemos disso? O penhor está aqui. Quando nós estamos numa comunhão boa, o Espírito Santo vem e nos visita, nos enche da sua glória, e dentro de nós a alma, lá no lugar celestial, ela fala: as promessas estão se cumprindo, o Senhor voltará. Eu sinto Ele, o que eu sinto é uma confirmação, é o penhor da herança que me espera. Mas ainda não alcancei a herança. Claro que você não alcançou, porque você ainda não entrou no lugar prometido, mas as bênçãos celestiais estão abertas. Glória ao nome de Jesus. O Senhor nos manda esta palavra. Deus tem um celeiro cheio de dons, de virtudes, de poder, de glória, e muitos estão tornando a glória de Deus em glória humana. Muitos estão fechando a porta de uma dispensação do céu. E o Senhor pergunta para esta igreja: o Deus do céu te fez herdeiro de uma glória que te espera, te prometeu bênçãos espirituais e celestiais dentro do seu coração, o qual Deus fez templo do seu Espírito. E você está aqui ouvindo esta palavra, e o Senhor te diz: tudo que o mundo está lá fora te oferecendo, se o Senhor te visitar aqui com algum dom novo, você crê que você pode chegar lá fora e dizer para o mundo: eu sou crente em Jesus Cristo, eu não levo meu Senhor, eu pela morte, eu vou ser crente até o fim. Glória ao Senhor. E quando o inimigo vir dizer no seu ouvido, vier dizer: tu não és crente, olha o teu estado, olha a tua roupa, olha você, Deus não te ama. Você fechando os teus olhos e dizendo: Senhor Jesus, onde estão as bênçãos espirituais? O Senhor te visitar com esta glória, os demônios vão embora, a morte vai embora, a fraqueza vai embora. Está preparado para ver esta obra? Então diz o Senhor agora: congregação, igreja, irmandade, mocidade, em nome de Jesus Cristo. O Senhor abre um pouquinho agora mais no seu celeiro. Quem tem o desejo, pega na mão e ficará acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
velocidade agora, diante desta presença de Deus. Tudo que vos foi separado como tesouros da glória de Deus, como riquezas e bênçãos celestiais prometidas, das quais nenhuma está excluída. O Senhor está colocando dentro da palavra todas as bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nenhuma está excluída. Se o Senhor te disser, entraste aqui cheio de defeito e cheio de culpa, e o Senhor te diz, e se eu olhar para você com a graça, para quem você vai pender? Para a acusação do inimigo ou para a graça de Deus? Aproveite esse momento, é uma conversa com o Criador com você. Aproveite esse momento, Ele está te perguntando para quem você vai dar ouvido agora, para a mentira do inferno ou para a verdade do céu. O inferno falou que você não tem nada, Ele está te oferecendo um baú de oportunidades, vida eterna, salvação, toda nova vida, virtude do Espírito Santo, revelação, ciência, expulsar demônios, curar enfermos, amor e caridade. Aleluia! Consegue chegar mais perto do altar do Senhor? Aqui está a palavra desta noite. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Ele, cabeça da igreja, e a igreja seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ele é Senhor, Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Ama Jesus Cristo? Se o Senhor Jesus Cristo, você vivesse no tempo dele na terra, o que você faria agora se ele passasse perto de você? A palavra vai terminar agora. Você está agora em Jerusalém, perto da porta chamada Formosa. E o Senhor vem entrando onde passou os seus discípulos e libertou aquele paralítico. Bem-vindo, Senhor. E você está aqui na porta. O que você faria? Olharia como curiosidade? Esse é o Jesus de Nazaré? O que você faria? Tem muita gente aí, eu nem vou chegar perto. O que você faria? Eu preciso tocar nele. Nem se for na hora